Fala galera, tudo bem? Então, dando continuidade aqui na nossa fala sobre a história da comunidade LGBTQIAPN+, eu vou estar falando um pouco sobre a revolta do Ferros Bar, né, que foi uma revolta que ocorreu aqui no Brasil logo após a revolta de Stonewall, né, que foi uma revolta que ela aconteceu lá nos Estados Unidos, né, onde foi um período que a gente vai ter essa ascensão, né, e dessa raiz do movimento LGBTQIA+, tanto nos Estados Unidos, né, que vai acabar se ampliando muito ao redor do mundo. Então aqui no Brasil a gente vai ter um movimento muito parecido com o movimento de Stonewall, que vai ser o movimento lá do Ferros Bar, que na verdade foi uma revolta. Essa revolta ela vai ocorrer no ano de 1983 e ela vai ser feita por um grupo de mulheres lésbicas. E vale ressaltar que ela foi feita num período ditatorial aqui no Brasil. Então era um período onde a gente estava tendo uma grande repressão policial, né? Havia uma parte de perseguição por qualquer viés progressista, principalmente no campo de gênero. Né? Então havia por parte de uma repressão da comunidade gay, da comunidade lésbica, né? Por parte das travestis. Então é de se pensar que era um período um pouco complicado de estar fazendo qualquer tipo de movimento contrário a essas pautas mais conservadoras, né, da heterossexualidade. Então esse movimento ele vai ocorrer aqui no Brasil na década de 80 e o contexto histórico que ele está inserido, ele está presente no início desse movimento lésbico e nessa organização que essas mulheres elas vão adentrar aqui no Brasil. Então você vai ter o Ferros Bar, que é um bar muito famoso que tem lá no centro de São Paulo, numa rua onde vai ter vários bares, pizzarias, restaurantes e que tem uma comunidade muito jovem e adulta frequentando esses lugares. Então o Ferros Bar ele vai ser um ponto de encontro no período noturno dessas mulheres lésbicas. Então essas mulheres elas vão lá no período noturno, elas vão estar se organizando, se reunindo e aquilo na parte da manhã funciona como um restaurante para a classe trabalhadora de São Paulo tá indo lá almoçar e fazer suas reuniões, e à noite ela funciona como esse ponto de encontro dessas mulheres lésbicas. E durante todo esse processo, essa comunidade, além de se organizar, lá elas vão criar uma série de movimentos. E dentro desse movimento vai ser organizado a GALF, que seria o Grupo de Ação Lésbica Feminista, que é o primeiro grupo de organização política lésbica que vai ter aqui no Brasil, com o intuito justamente de pautar esses novos direitos, ser contrário a essa onda conservadora e criticar o movimento machista que estava em ascensão no Brasil dentro desse período. E a GALF, gente, que era esse grupo de ação lésbica feminista, eles vão fazer esse processo de movimento, eles vão criar um jornal para o movimento, né? Eles vão criar um jornal próprio para o movimento, e esse jornal ele vai ter o intuito de trazer algumas pautas muito importantes para o movimento. Então, dentro desse jornal, você vai ter uma série de manifestos contrários a algumas ideias que são muito conservadoras, você vai ter pautas progressistas, você vai ter uma série de reivindicações por direito, você vai ter algumas introduções, algumas pautas que elas vão tratar sobre a organização, né, sobre a cooperação desse movimento e de como isso é importante para aquelas mulheres que ainda estão presas ainda no modelo tradicional, né, e de que esse jornal ele iria ajudar essas pessoas a estarem cada vez mais próximas, nem de viver da forma como elas preferem. Então a organização desse jornal ela vai se dar de uma forma muito bem organizada e as mulheres lésbicas vão começar a frequentar o Ferros Bar no período noturno, elas começam a fazer a divulgação desse jornal. Então eles vão estar entregando panfletos, elas vão estar entregando esses jornais com essas pautas e começa um processo de divulgação dessas pautas. Dentro dessas divulgações, vai se acender, né, o início de um movimento, esse bar ele vai começar a lotar, vai ter uma série de pessoas indo lá falar, começa um processo de reunião, só que vale ressaltar que, como eu falei, que essa região é um lugar no centro de São Paulo, que no período noturno funcionava diversos bares, você tinha ali também alguns pontos de prostituição. Então era um período onde ocorria muito questão de tráfico de drogas, venda de drogas, você tinha uma série de problemáticas sociais dentro daquela região.
E o que vai acontecer? O dono do Ferros Bar, ele vai proibir essa divulgação desse jornal dentro do bar, dentro daquele ambiente. Isso vai gerar uma revolta, para ser mais específico, e vai acabar com que cause uma certa indignação por parte dessas mulheres que estavam ali fazendo uma organização de um movimento por direitos. Por quê? Porque você estava tendo uma série de problemáticas sociais, como venda de droga, prostituição, você tinha menores que estavam frequentando aquela região sem autorização, e a pauta que foi trazida, né, por parte do dono foi justamente proibir esse movimento. Então isso vai gerar uma série de problema, né, por parte da organização, e eles decidem, lá no dia 19 de agosto de 1983, fazer uma revolta dentro desse bar. Então o movimento feminista lésbico, ele vai adentrar o Ferros Bar, eles vão subir nas cadeiras, vão subir na mesa, vão discursar. E um ponto importante para a gente pensar a questão dessa revolta que vai acontecer no Ferros Bar lá em 1983 é que essa organização ela já estava tão fortificada, né, lá no centro de São Paulo, que vai ter uma onda, né, que vai ter apoio do movimento estudantil, ele vai ter um apoio do movimento negro, ele vai ter principalmente um apoio também de toda a comunidade LGBTQIA+. Né? E aí você vai ter uma série de jornalistas, você vai ter uma série de pessoas importantes, inclusive o deputado Eduardo Suplicy, que é muito famoso no campo político brasileiro, vai estar presente dentro dessa revolta, e seria justamente para poder impactar a sociedade sobre a importância não só de lutar por direitos, né, dignos para essa comunidade, para esse grupo de mulheres que só tem o objetivo de viver com mais dignidade e fugir dessa repressão que a sociedade impõe, né, sobre a questão da heterossexualidade, mas sim também para a gente poder pensar como isso sendo um pilar do início do movimento LGBTQIAPN+, aqui no Brasil. Então lá em 1903 a gente vai ter a Revolta Estonial, que ela vai se constituir por conta dessa organização das mulheres que frequentavam esse bar, mas isso ele tem uma abrangência muito maior aqui no Brasil, para a gente poder pensar o início da luta de direitos e principalmente sobre a questão da organização, né, de como isso é importante para que se tenha, né, esse processo de progresso e de luta através desses direitos. Então, através disso, você vai ter essa organização do movimento, e até hoje a gente vai ter essas séries de protestos, essas séries de revoltas. E aí você vai ter a organização dessa revolta que ela vai acontecer, que seria justamente um marco para a gente poder pensar a luta por direitos, a luta por dignidade dessa comunidade que, infelizmente, muitas vezes a Constituição ela não consegue estar abrangindo, ela não consegue estar atingindo, e que acaba sendo mal visto por parte da sociedade, que é uma luta que tem que ser uma luta de todos nós.